vocês? Meninas, hoje eu vim trazer uma maquiagem bem facinha, aquela maquiagem que você consegue fazer em qualquer lugar e o melhor, sem utilizar pincel. Claro, utilizei um pincel somente para passar o blush, tá? Porque é muito difícil você conseguir fazer uma make sem utilizar o pincel para passar o blush, né? Porque vai ficar uma coisa muito marcada e não tem como você usar o dedo para poder esfumar bem. Essa maquiagem que eu fiz por muito tempo, como eu falei pra vocês, eu morro de preguiça de acordar cedo pra poder me maquiar em casa, né? Então, normalmente, quando eu tenho alguma reunião, alguma coisa bacana, ou eu me maqueio no trabalho, ou então eu faço uma makezinha assim, mais ou menos como essa, com o dedo, a caminho do trabalho no metrô ou no ônibus, enfim, da forma que der. Sentada, né? Claro, porque em pé vai ser mais difícil você fazer uma maquiagem como essa. Aqui eu utilizei apenas 4 sombras, uma sombra branquinha para poder iluminar abaixo da sobrancelha, uma sombra marrom mais escuro, um marronzinho um pouquinho mais quente ali no meio e um tonzinho mais ou menos cor champanhe no início. É importante que suas sombras sejam todas cintilantes, vão facilitar, elas vão deslizar melhor no dedo sobre a sua pele para poder fazer um efeito mais esfumado bacana, né? Por quê? Porque ela tem um efeito aveludado. Se fosse uma sombra opaca, já não ia ficar muito legal, tá? Você não ia ter a aderência, você não ia conseguir deslizar bem o dedo na sua pálpebra para poder ter um efeito mais bacana, né? Então, eu indico vocês, ou se for utilizar a sombra opaca, que use por debaixo primeiro uma sombra de tom parecido, mas uma sombra cintilante, depois você passa a opaca por cima. Bom, e esse ficou o resultado final, tá? Uma maquiagem feita totalmente com os dedos. E depois eu finalizei com lápis. Esse esfumadinho que eu fiz na linha d'água inferior foi usando apenas a parte de baixo aqueles lápis que tem a esponjinha no final, né? Então foi só usando esponjinha na linha d'água. E é isso. Se você quer ver como é que eu faço essa maquiagem, vem comigo. Então o que eu vou utilizar? Aqui eu já fiz a pele, tá? Eu passei a minha base da MAC, certo? Mineralize. Não passei corretivo ainda, tá? Vou deixar pra passar esse daqui ao final com vocês, um pouquinho de corretivo. Já preenchi as minhas sobrancelhas, eu fiz com o meu kitzinho da Milani, que vocês já conhecem. Não passei blush, não passei contorno, vou fazer isso ao final com vocês. Então o que eu tô usando aqui é a paleta da Fenza, a paleta número 03, com esses tons aqui de sombra, tá? Nós vamos utilizar hoje esses tons aqui, ó. Esse tonzinho bem clarinho, ele é um tonzinho de champanhe, se vocês observarem exatamente a marcação do meu dedo, justamente porque foi uma sombra que eu utilizei muito tempo, quase todos os dias eu estava com a mesma maquiagem. Então, por ser uma sombra bem prática, fácil pra você fazer com o dedo, então é a que eu mais usava. Bom, então eu vou usar esse tonzinho aqui clarinho, bem pouquinho desse marrom e esse tom de marrom aqui bem escuro. Deixa eu ver se dá pra perceber bem pra vocês. Eu vou começar pegando com o dedo mesmo, tá? Dedo indicador, eu vou sujar meu dedo nessa primeira sombra aqui, que é uma sombra bem clarinha. E vou começar a iluminar o cantinho do olho. Eu não fiz nenhum dos dois, tá? Eu quero fazer aqui com vocês, olha. Vocês podem observar, eu não fiz nenhum dos dois. E vou fazer tudo aqui agora com vocês, correto? Eu vou tentar dar um zoom na hora que eu for passar com o dedo pra vocês observarem bem a forma que eu tô passando, tá? Então, vamos lá começar. Aqui não tem nada na minha pálpebra, eu não passei nada, nem a base eu passei. A pálpebra tá limpa, sem nada, tá? Então, eu peguei a sombra mais clarinha, certo? Que é a sombra cintilante, mais iluminadora. Então eu vou pegar ela e olha, já vou fazendo nas duas pálpebras, tá, galera? Então, olha, isso aqui com prática, rapidinho você faz. Então, só dando uma iluminadazinha ali no início. Eu vou passando com o próprio dedo mesmo, bem no início. Olha ali. Passei a sombra bem no início dos olhos, né? No início dessa pálpebra. Agora a mesma coisa eu vou fazer na outra pálpebra. E essa vai ser uma maquiagem, a maior parte dela com tonzinhos de marrom, tá, gente? Então eu vou dar uma esticadinha aqui e com o dedo, aquele truquezinho de sempre. Eu não espalho, eu deposito a sombra, tá?
Sombra passada, então eu vou, olha, limpar o dedo aqui na própria mão mesmo. Com aquela outra sombra, um pouquinho mais escura. Agora sim eu vou esfregar um pouquinho o dedo na nossa pálpebra, né? Porque eu vou tentar fazer uma transição entre a sombra que nós acabamos de passar com essa daqui. Só no centro. Com a sombra mais escura, essa daqui, eu vou fazer o cantinho do olho. Então, o que eu faço? Sujei bem o dedo, eu vou centralizar o dedo bem onde finaliza a pálpebra, tá? Então, bem onde finaliza a pálpebra, escorregando, fazendo aquele Vzinho, ó, fazendo a puxadinha pro lado de cá e subindo com o dedo pra pálpebra. Então, vamos lá, vou tentar fazer do lado de cá de forma que dê pra vocês verem. Então, olha. Finalzinho da pálpebra, encostei o dedo. Vou dar uma puxadinha pra cá. E agora a mesma coisa eu faço pra cima. Vou começar a trazer essa sombra pra cima, ela já deu uma escurecidinha. Vou pegar mais um pouquinho pra concentrar ali no final. Agora o que eu faço? Com o dedo limpo, vou pegar esse dedo aqui do meio e vou dar uma espalhadinha nessa sombra. Agora eu vou voltar com aquele dedo que estava mais sujo e vou tentar trazer um pouquinho essa sombra aqui pra dentro. Esfumadinha só no nosso côncavo. E é só você esfumando a borda, como se estivesse usando um pincel. Em movimentinhos de vai e volta, movimentos circulares. E pronto. Esfumei a maquiagem ali. Agora eu vou pegar um pouquinho de uma outra sombra, que é essa sombrinha mais clarinha, que é essa branca. Bem um pouquinho dela. Com um outro dedo, que esteja limpo. E vou passar bem abaixo da minha sobrancelha. Gente, me perdoem o barulho, infelizmente tem criança aqui no apartamento de cima e... sempre meu vizinho tá atrapalhando meus vídeos. Pronto, deu uma iluminada ali na sobrancelha. Certo? Pronto, meninas, aqui acabou. Então agora eu vou pro outro olho fazer a mesma coisa. Com o dedo sujo, com a sombra mais escura, tá? Vou pegar mais um pouquinho. Eu vou centralizar, vou tentar virar pra mostrar mais pra vocês. Eu vou centralizar aqui ao finalzinho do olho e vou, ó, depositando essa sombra aqui no final. E vou já puxar aqui e fazer o Vzinho. E já vou esfumando aqui essa sombra. Como vocês podem ver, já comecei a fazer um esfumadinho. Peguei um pouquinho da sombra branca, esqueci de falar pra vocês, a sombrinha mais clara, e passei ali na sobrancelha pra dar uma iluminada, tá? Dá uma verificada, as duas sombras estão iguais. Vou pegar mais um pouquinho da escura, só vou concentrar lá no finalzinho do olho, pra poder dar um efeito mais escurinho lá no cantinho, tá? Então, só um pouquinho. Pegar mais um pouquinho e fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, galera.
a make é isso. Agora, pra dar uma ajeitada, né, pra dar uma melhorada nessa cara, olha aí de perto. Ali fez uma pequena marcação, né, pela lâmpada deu pra ver. Então, vamos dar mais uma esfumadinha. Pronto, eu dei mais uma leve esfumadinha, certo? Agora, gente, não observem que essas marcações aqui no meu nariz é do óculos, tá? Porque eu utilizo óculos. Bom, feito isso, agora eu vou vir com lápis. Um lápis preto comum. Eu tenho um aqui bem pequenininho, aqueles que tem a esponjinha no finalzinho, olha, do lápis, tá? Porque ela facilita, é boa pra você, pra ajudar a espalhar. Então agora eu vou vir e vou passar o lápis de olho fazendo uma linhazinha de delineado. Delineado básico, tá? Não vou fazer puxadinho. Dá uma corrigidinha aqui no cantinho, que tá sujo. E vou passar o lápis. Bem rente à raiz do cílio, só pra dar uma escurecida. Só pra dar uma escurecida, como eu falei pra vocês. Pra tirar a marcação, eu vou vir com a partezinha da esponjinha do pincel e vou passar ela aqui pra tirar essa marcação. Ficar uma coisa mais, visivelmente mais bonita. E pronto. Fazer a mesma coisa do outro lado. Já vou vir com o outro lado do pincel, da esponjinha e vou espalhando, né, tirando essa marcação, como eu falei pra vocês, pra ficar um efeito mais bonito, uma coisa mais esfumadinha. E pronto. Então, gente, pra quem gosta de um olho mais aberto, poderia parar aqui, né? Agora, pra quem quer um olho um pouco mais fechado, um pouco mais dramático, é só passar o lápis de olho normal. Aqui no finalzinho, da metade do olho pra trás, passa o lápis borrando um pouquinho a raiz dos cílios. Depois você vem com a esponjinha do pincel, do lápis e faz a mesma coisa, né? Vai espalhando, que é o que eu vou fazer agora, pra dar um efeito mais bonito. Então, vou passar o lápis só até o início dos olhos, não vou fechar. E aqui no final eu vou dar só uma puxadinha pra fechar o lápis, tá vendo? Agora eu vou passar mais um pouquinho, descendo pra raiz dos cílios. Pronto, descendo pra raiz dos cílios, fazer a mesma coisa do outro lado. Dou uma puxadinha aqui no final só pra poder emendar a parte de baixo com a parte de cima. E agora eu vou pegar a parte da esponjinha do lápis e vou, olha, passar aqui embaixo, rente à raiz dos cílios, dando uma esfumadinha aqui. Fazer um efeito mais bonito. Bem rente à raiz dos cílios, meninas. Pronto, olha já como já deu uma diferença. Eu não estendi o nosso delineado, ficou um delineado pequenininho, um olho mais marrom. E aqui seria isso. Agora eu viria com a máscara de cílios, rímel e pronto, acabou a maquiagem. Então agora eu vou passar o rímel. Esse aqui é o Drama. Se você tiver interesse em saber os produtos usados, eu vou deixar o link do blog aí no box de informações, tá? Na parte inferior e superior. Uma limpadinha aqui no cantinho que sujou.
passado o rímel aqui embaixo. Agora eu vou passar o rímel nos cílios superiores. Tô virando pra cá, gente, porque o meu espelhinho tá do lado de cá, como eu falei pra vocês, eu sou míope. Então, infelizmente, eu preciso de um espelhinho, tá? Então, me perdoe por não estar olhando para a câmera. Eu vou dar uma aceleradinha nessa parte aqui pra ser mais rápido pra vocês. Bom, meninas, rímel passado. Assim ficou o resultado da make. Certo? Agora eu vou dar uma iluminadinha nas olheiras. Eu vou usar o meu corretivo da MAC. Passar um pouquinho dele aqui. Um pouquinho aqui na pontinha do nariz para poder dar uma clareada. Então, clarear um pouquinho essa área. Pronto, aqui ficou um pouquinho brilhando por conta da minha iluminação, tá? Então, me perdoem o brilho, mas deixa eu ver se eu consigo melhorar isso, só pra tirar esse brilho pra vocês. Vou passar um pouquinho de pó nessa área, quase nada, só pra ver se melhora na imagem. Continua com brilho, mesmo passando pó. Então, como eu falei pra vocês, infelizmente, é a iluminação, tá? Bom, então, concluídos os olhos, né? Vou pegar... Infelizmente, isso aqui não tem como correr, tá, gente? Como eu falei pra vocês, muitos blushes já vêm com um pincelzinho, então você poderia usar um pincel pra blush. Eu não tenho nenhum porque eu sempre jogo fora, eu não gosto de utilizar aqueles. Prefiro esse daqui que ele é mais fofinho, é redondinho e ele encaixa perfeito na tua bochecha. Então, eu vou pegar um pouquinho do meu blushzinho da Avon, da Natura. E vou passar só na bochecha. Dá uma coradinha só na bochecha. Quase nada. E pronto! Acabou, meninas. Assim fica a nossa make. Uma makezinha bem em dia, bem básica. Toda cintilante, como eu falei pra vocês. A maquiagem cintilante, ela fica mais fácil, tá? Pra poder você deslizar e conseguir fazer um esfumadinho ali no côncavo, tá? Passei um lápisinho básico, não fiz puxadinho nem nada. Rímel, um batom, aí vocês fica a critério. Vocês poderiam fazer fazer uma make com um batonzinho um pouco mais claro, tá? Tem várias opções. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí pra mim, se inscreve no meu canal. E um beijo e até mais. Tchau!